documentos, e é uma pessoa que eu tenho aí uma consideração muito grande. Mas o que eu quero, assim, em relação à pauta, realmente, eu não entro, Miguel, em nada em que primeiro eu não faço uma leitura prévia, uma análise de que eu tenho, pondero, analiso, e aí depois eu visualizo. Então, não é nada de forma impensada. E um exemplo, assim, ó, eu não me lembro, ou até solicito, eu não me lembro de ter ido para uma tribuna lá em Brasília e chamado alguém de ladrão. Por mais que comprovado que muitas vezes o PT, com a organização criminosa que teve, mas, olha, se limitava a dizer, olha, vocês erraram, fizeram isso. Eu não chamava. Então, quando eu avoquei para mim essa situação de mostrar a quadrilha Paranhos de como era realmente esse trabalho, e porque eu realmente tinha dados, eu tinha segurança, e eu tinha como trabalhar com isso. O que as pessoas no período lá falaram, não, mas isso é uma questão eleitoral, eleitoreira. Sim, é. E eu falo assim, ó, o lado eleitoral me atrapalhou. Por que me atrapalhou? Porque eu tinha dados suficientes, fevereiro, março já do ano passado, Mário, para eu poder mostrar realmente para todos o que estava acontecendo e o que era, e a falsidade, a quadrilha que era liderada por ele, por toda uma questão junto familiar e por um grupo que se foi criando, dando a elaboração, começo, meio e fim, procedimento de como era. Então, tudo isso daqui, eu fui... Agora, a questão política porque atrapalhou, para não perder a linha de raciocínio. Porque em determinado momento, fevereiro, março do ano passado, eu queria ter estourado, e digo nomes, o próprio Pacheco, o próprio Valdinei, o próprio Ricardo Barros. Eles tinham uma falsa esperança, não conheciam bem, ou queriam acreditar, talvez, que o Paranhos pudesse, em algum momento, largar o Renato e vir apoiar o candidato. Eu falei, isso não vai acontecer nunca, esqueçam isso. Então, ele fala, mas se você fizer isso, você vai atrapalhar. Mas eu esqueçam isso. Então, o que eu quero dizer com isso? A questão eleitoral atrapalhou. Eu não entrei para uma questão eleitoral, prova que estou aqui dando sequência. E nesse dar sequência, eu falo assim, ó, não teve uma semana, desde das primeiras denúncias, que eu não me dediquei de 8, 10, 12 horas por semana em cima disso. Mas eu faço isso por... Você está fazendo isso, Romã, por quê? Você está fazendo isso por mágoa, você está fazendo isso? Não, é uma meta. Eu não tenho não nutro nenhum sentimento que não seja. Eu tenho uma meta, eu comecei, está aqui, eu vou levar até o final, e pode ter certeza, até onde eu tiver força para respirar, eu vou estar mostrando realmente qual foi a trajetória da história de corrupção do maior ladrão. Eu falo, para eu falar isso é porque eu estou seguro, o maior ladrão da história de Cascavel, chamado Leonardo Paranhos, com a sua quadrilha, com o seu grupo que ele criou. Por quê? Porque eu tenho como mostrar isso. E hoje, mais do que nunca, eu falo que eu consigo mostrar isso. Por quê? Porque os acompanhamentos dos materiais que nós fizemos junto à Polícia Federal em Brasília, fizemos junto à Receita Federal aqui também, fizemos junto à Receita lá, tudo acompanhado aqui, interligado as duas situações, junto ao departamento aqui, a Delegacia de Combate à Corrupção, desde o primeiro momento. Inclusive eu trouxe aqui para dizer, olha, tem uma linha cronológica aqui das apresentações, das coisas que eu protocolei aqui, protocolava Brasília, sempre um backup. Então, por quê? Para que a gente pudesse ter, Miguel, uma segurança de que se em algum momento alguma coisa ocorresse em termos de Estado, por quê? Porque você desconfia? Não desconfio, mas eu sou do meio. Você sabe que pode ter forças de todos os lados que você não sabe de onde vem, daí a pouco o projeto some. Bom, então sempre nós procuramos ter o cuidado de atender isso por Brasília, né, e também pelo Paraná. Eu acredito que as pessoas, em alguns momentos, menosprezam a situação. Eu vivi 8 anos em Brasília. O que eu mais criei lá, Mário, foi uma corrente de amigos, de pessoas que acreditam em mim, que eu levo documentos, que analiso e dizem, Romã, vou com você até lá, vamos assim. Então, não é. Então, o que eu fiz? Eu só me cuidei, e muitos ainda até falam, Romã, será que abandonou? Será que acertou? Será que... Primeiro, não existe a palavra de acertar comigo, em qualquer situação, nesse aspecto. Não existe meta, objetivo, claro de onde vamos. Porém, eu precisava dar um tempo, porque até ontem, Mário e Miguel, se eu avançasse, eu atrapalhava as investigações. Eu atrapalhava, então eu tive que
ficar quieto, me calar, trabalhar em silêncio, fazer os passo a passo, era ouvido, era organizado, fazia isso, fazia aquilo, entregava, beleza, eu ia, voltava, buscava, e criava uma situação. Eu montei uma equipe minha própria para trabalhar em cima disso. E não tem nada eleitoral nisso. Ele não disputava a eleição, nem eu. Mas aqui existe toda uma estrutura que demonstra como foi essa organização criminosa, que envolvia ele, a filha dele, o genro dele, o filho dele, e aí vinha toda uma corrente de funcionários de dentro da prefeitura, de pessoas que estão dentro da prefeitura, daí saíram, montaram empresas paralelas para fazer o trabalho. Tem tudo isso organizado. Paciência, eu falo assim, o meu alvo seria o outro. Não, meu alvo era mostrar realmente quem. Mas quando você pega o chefe da quadrilha, que você encontra o chefe da quadrilha, você vem agarrado outras coisas. É como você puxar uma lata cheia de caranguejo. Você puxou primeiro o caranguejo, cara, os que estão agarrados ali vêm junto. Você puxou a chamada fieira de caranguejo. Então, paciência. Mas nós não perdemos tempo, eu digo a todos, nós não perdemos tempo, nós não recuamos nem um pouco. Inclusive o Mário me perguntou agora aqui no particular, daí lembrei daquele vídeo, falei, mas nem para pegar impulso, né? Aquela brincadeira, não recuei nem para pegar impulso, nada, linha. Mas com uma situação assim muito mais, Miguel, mais comedida, mais tranquila, mais pautada e seguindo inúmeras orientações, principalmente de Brasília. Deputado, o senhor gravou vídeos ontem, manifestou-se aí. 1h30. O senhor estava num local. Perfeito. Uma sigla. Então, peço que o senhor nos detalhe a respeito disso, que é uma atividade recente. O senhor deu depoimento ontem, né? Na verdade, presumo que foi para alguma autoridade que esteja envolvida nessa investigação que o senhor menciona. O que aconteceu nas últimas horas? Até para dizer assim, eu fui informado há 15 dias atrás por Brasília que eu seria ouvido aqui no Paraná, pela integração que está tendo. Quem que ouviria, lembra? Não, eu não saberia ainda qual seria nem o órgão que me iria... o senhor iria aguardar a intimação. Aí veio a intimação, então, para deixar claro a todos. Eu não fui lá, tem mais um negócio aqui, não. Isso eu fiz de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fomos alimentando até 15, 20 dias atrás. Aí veio a solicitação para que eu estivesse presente lá, intimado a depor, mediante as acusações que eu fiz. Então, lá estive. Onde que o senhor foi? Ontem eu fui na Delegacia de Combate à Corrupção. Tá? O depoimento foi dado ao delegado Dr. Rogerson. Tá? Rogerson Salgado. Isso, interligado, toda a estrutura interligada junto a Brasília, acompanhando toda a movimentação. Para quê? Para ter um backup. Se alguma hora, repito, alguma hora acontecer alguma coisa aqui, de um arquivamento abrupto, de alguma coisa assim, eles entram. E por que Brasília entra numa situação como essa? As pessoas falam, o que tem a ver? Sim, tem a ver porque envolve verbas federais. Envolve verbas federais. Então, já envolvemos o Ministério Público Federal, eles entenderam que envolve. Eu peguei carona, inclusive, numa acusação feita pelo Aguinaldo. Aguinaldinho de Carvalho. Isso, acabei pegando carona naquela e ali eu alimentei. O Ministério Público Federal, ao entendimento de que, sob pesquisa, sob investigação, envolve, em partes, verbas federais. Opa, então o governo federal, a estrutura federal se faz presente. Então todas as autoridades federais estão acompanhando por este motivo, bem como autoridades do estado do Paraná. Então o cuidado foi muito grande da minha parte, assim, e não era nem por desconfiar de A ou de B, porque, legal, você é proprietário do jornal aqui? Você é proprietário? Eu estou te fazendo essa pergunta. Não, eu sou funcionário. Você é funcionário. Os proprietários são Existe o Jadir e o Leozinho. Nós sabemos que existe uma hierarquia no estado do Paraná. Lógico. Essa hierarquia no estado do Paraná, ela pode muito bem dizer, Mário, para com isso, ou para com aquilo. Sim. Quem? Não sei. São vários poderes. Sim. Então, para que isso não pudesse em nenhum momento ocorrer, nós tomamos esse cuidado. Por quê? Sim. Sou do meio. Eu não estou brincando de fazer denúncia. O que eu estou fazendo é mostrando, dizendo, está aqui, mas isso, está aqui a prova. Mas isso, está aqui os documentos. Mas mais aquilo, está aqui. Então, eu não estou brincando. Eu não vou, nessa altura da vida, prestes a completar 52 anos, Miguel e Mário, eu me colocar numa situação de molecagem, de falso. Eu nunca fiz isso. Agora, às vezes que eu entrei, eu não recuei.
E não será dessa vez. Só um adendinho, até porque o próprio envolvido, que é o ex-prefeito Leonardo Paranhos, tem também a sua equipe, que faz o assessoramento, tem as suas convicções, evidentemente que já veio até a público dizer o que acha ou achar, pedir para investigar o senhor, lá pelas tantas, isso aconteceu, né? E ele tem todo um discurso de que ele está sendo injustiçado, vitimizado, perseguido, vilipendiado e todos os atos mais que aqui se estabeleceram. Então eu faço esse registro, até porque isso justifica o cuidado e a cautela do deputado, né, Mário? Um comentário seu por isso, antes dele continuar. Você que está ouvindo atentamente. Porque tem que ter essa cautela. Depois eu vou fazer um gancho sobre essa situação. Volta aí. Não digo nem cautela, né? Precisa ter prova. Provas. Entendeu? Prova, porque o deputado está colocando o nome dele em jogo. Entendeu? Se ele tem levanta uma suspeita, faz uma acusação infundada, sem provar o que ele está falando, é a responsabilidade dele, vai pagar caríssimo por isso. Sim. Entendeu? Então, assim, e ele tem prova pelo que a gente sente. E nós estamos acompanhando as denúncias desde o início. Entendeu? É muita coisa pesada, Miguel. Sim. Então, que precisa realmente de esclarecimento. E não, e se o prefeito, o ex-prefeito Paranhos, não tem nada a esconder, que faça as aberturas que o deputado veio falando desde a época de quando ele fez a denúncia. Nós lembramos aqui das perguntas que o deputado fazia. Ele sentava ali e dizia, eu estou perguntando. Perguntando isto, perguntando aquilo. E eu gostaria que tivesse respostas. Né? Claro. Foi isso que ele falou, né? Essa linha, então o senhor pode retomar e nos dizer como é que fica daqui para frente. Não, e o Mário tem razão. Eu não avançaria sem documento. Claro. Eu não avançaria sem as junções que nós fizemos. Eu fiz um trabalho de investigação. Evandro Roman, eu fiz um trabalho de investigação. Eu fui buscar, eu trabalhei. Mas tudo isso, Miguel, começou em 2018. Não é um negócio assim que eu abri a cartola e estou dizendo, olha... Sociedade Cascavelense, descobri, não, isso faz parte de um processo. E antes de eu responder isso, o que eu mais aprendi e lidei na minha vida, trazendo para uma das coisas que eu fiz, com muita seriedade, que me orgulho muito quando eu brinco do juiz de futebol, eu fui árbitro da FIFA. O que eu lidava dentro de campo? Eu lidava com o bandido, muitas vezes. O bandido abrindo e fechando aspas. Eu lidava com aquele atleta que ele tinha na essência, ali dentro, te enganar. Não porque ele queria ter alguma certa vantagem. Você lidava com aquele atleta difícil, complicado, que muitas vezes nos primeiros 15 minutos de jogo, você tinha que ter dado talvez até um cartão vermelho para ele, assim, ficou numa... Mas você preservava o espetáculo, mas você iria o quê, como árbitro? Você iria construindo o cartão vermelho. Por quê? Porque você sabia que cedo ou tarde ele iria fazer. Então você constrói um cartão. A pessoa deu uma chegada um pouco maior, você para o jogo, chama, dá uma verbal e explica. Um segundo momento, para o jogo de novo, diz, meu amigo, já é a segunda, cara. Quer dizer, você mostra para todos que você está advertindo pela segunda vez. Meu amigo, na terceira vez você pronto, foi construído o cartão vermelho para ele sair. Por quê? Porque ele já merecia desde o começo. Mas tem momentos que não dá. Eram situações como essas. Eu fui construindo este processo, por quê? Porque você vai mostrando e amadurecendo, realmente deixando a estrutura errar. Mas quando você me provoca, voltando na pergunta que você me faz, Miguel, de que ele foi lá e acabou levando para uma questão eleitoral junto à Polícia Federal. Sim. Ele fez isso, acho que numa quarta-feira, eu voltando de viagem na quarta. Na quinta eu me organizei, conversei com a minha família, eu falei, poxa, e o que ele foi pedir lá? Que era uma questão eleitoral, e exigindo a quebra, repito, exigindo o quê? A quebra do meu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Eu falei, meu Deus, mas que coisa mais fácil do mundo isso. Eu falei, não posso deixar ele numa situação dessa de solicitar. Aí eu vou lá, anexei isso, está tudo anexado ao processo que está por Brasília aqui. Vou lá junto à Polícia Federal e apresento dia 27/9, no protocolo que está aqui, eu vou até falar o número do protocolo, para dizer, 08096.003393/24.89. Polícia Federal Cascavel, Paraná, Sistema Eletrônico de Informação, está aqui. 27/9, carimbado, organizado, beleza. Eu vou lá e falo, não, espera aí, eu estou colocando à disposição. Eu estou colocando como cidadão, como ex-parlamentar, o meu sigilo
bancário, telefônico, completo da minha esposa, dos meus filhos, conversei com os meus irmãos, cunhada, e se quiserem do Mário também, que é meu amigo, Mário, peço para você que coloque você também, quem vocês quiserem que eu convença, eu vou atrás de pessoas e nós colocamos aqui, brincadeiras à parte, mas dizer, tá aqui, eu fui lá e falei, olha, e eu digo bem aqui, ó, se você até quiser, Miguel, ler, eu digo, com o intuito de reafirmar minha total transparência e boa-fé, autorizo, tá, hein? Que autorizo expressamente a quebra do meu sigilo bancário, imposto de renda e qualquer fonte fiscal que julgue necessário. Período compreendido entre 2016, 24 e 25 também, se quiser antes, não tem problema, mas é que era o período que estava sendo avocado. Eu te mostro. Por que eu falo isso? Não tem o que temer. Mas no final, o que eu escrevo, Miguel? Leia, se você quiser. Pode ir. Eu não vou me Desde que o Paranhos disponibilizasse Não, dele, era isso? Que ele fizesse o mesmo. lembro. E eu estou até agora, dizendo assim, ademais, entrego nesse ato documentos em pendrive que eu fiz, que demonstram a evolução patrimonial do senhor Leonardo Paranhos e sua família durante todo o período. Apresentei à Polícia Federal. Isso deu o gancho para nós organizarmos lá por cima. Então, uma denúncia dele abriu as portas da Polícia Federal para mim, Brasília, porque fez o gancho, está aqui, ok. Beleza. E aqui eu coloco. No entanto, condiciono também tal autorização a seguinte contrapartida. Como homem público, que é o senhor Leonardo Paranhos da Silva, sua esposa, filhos, genro, primos também autorize a quebra de seus respectivos sigilos bancários. Considero que, em prol da justiça, essa reciprocidade é indispensável para garantir a transparência e a equidade das investigações. E digo, reiterei isso já à Polícia Federal, reiterei isso à delegacia. Inclusive ontem, nesta gravação, eu falei, olha, eu estou louco, mais louco que esse cidadão chamado Leonardo Paranhos venha a público e mostre. E eu estou autorizando, já deixei lá documentado. Então eu estou implorando que quebrem o meu sigilo bancário, o telefone, qualquer coisa. E de quem quiser, eu estou implorando para que quebre o meu sigilo. Vamos embora. Veja quem quer, porque ele tentou me acusar naquele momento do quê? De que eu estava sendo patrocinado, que estava a serviço de quem? Foi uma estratégia boa dele. Se você for ver politicamente, foi uma estratégia porque ele não tinha o que dizer. Ele recebe a acusação no dia 13 e 14 de setembro, ele ficou 13 dias, contem, 13 dias que ele não sabia o que ele foi. Então ele veio para cima na questão eleitoral, deu uma confundida, jogou bem, mas não explicou o enriquecimento dele. Ele não explicou. Ele tem que explicar a origem dos seus 128 terrenos. E a pergunta que eu já fiz aqui, e quero dizer, ele tem que explicar. E é uma pergunta muito simples, Mário, Miguel e as pessoas. A pergunta é expressamente simples e muito tranquila. Esses imóveis são seus, prefeito? Vai pensar, vai refletir. Se sim, como o senhor conseguiu comprar? De onde veio o dinheiro? Se não, como que eles foram parar no seu nome? Me diga, como? No nome do seu nome? No nome da sua filha? De uma empresa que o senhor é sócio? Como? Então, essa é uma. Mas essa é a pontinha só, Miguel. Eu falo que essa é a pontinha de tudo. O negócio é muito maior. Deputado, mas muito maior a sociedade cascavelense. Quero que vocês entendam que quem está aqui não está blefando, quem está aqui não quer palanque político, quem está aqui não quer, quem está aqui só quer dizer o seguinte: eu comecei uma briga e vou até o fim. Então não quero nunca mais votar em mim, não voto, não quero nada, mas nada me tira disso. Eu quero dizer a você, cidadão cascavelense, que meu único objetivo hoje, é elucidar isso e mostrar para a sociedade como que é. Algumas pessoas me perguntam, Marinho, até, Romã, mas ele vai ser preso? Eu falei, amigo, eu sou o denunciante, estou fazendo toda a minha parte aqui de encaminhamento, de colocar, mas eu não sou promotor, eu não sou o delegado, tá? Eu não sou o juiz, eu não sou um desembargador, também não sou o ministro do STJ, STF, não sou. Estou fazendo a minha parte. Agora, na verdade, não há sequer uma denúncia formalizada por parte da autoridade. Não, está mas em ritmo de investigação. Mas a robustez ao qual eu estou por isso a autoridade entregando... até lhe chamou e está dando... A robustez, porque eu não simplesmente eu chego ali e digo assim, olha, eu quero dizer a todos vocês que, ó, ele roubou. Ele roubou. Não, ele roubou e está aqui, ó, por causa disso.
a quadrilha criada dentro da prefeitura tinha o processo tal, passava pelo nome A, pelo nome B, pelo nome C, tirava, vinha, voltava lá no final, tudo certinho. Mas por quê? Porque eu investiguei, porque eu me dediquei, porque eu investi nisso. Para quê? Porque eu pudesse chegar num momento como esse e elucidar. Me calei de outubro para cá? Sim. Tive que me calar, senão atrapalhava as investigações. Exatamente, até porque muita gente diz, mas o Romão está falando, mas onde que está isso? Qual é a instância que está? Que autoridade ele foi? Ele vai ou não vai? E aí começou, viu, Mário, toda uma repercussão. O Romão falou, disse.